E agora a gente vai falar de pessoas que têm no esporte, acima de tudo, uma fonte de esperança. Pois é, os repórteres Guilherme Roseguini e Luiz Fernando Sonsini foram até Ruanda, na África. Quase 30 anos atrás, em 1994, o país viveu uma guerra civil com 800 mil mortos. E o futebol teve papel fundamental na reunificação do país. Por trás do futebol, às vezes é possível encontrar histórias de tirar o fôlego. Daquelas que você ouve e imediatamente abre um sorriso largo. É o que acontece quando a gente conhece de perto o que se passou com esse povo. Bem-vindos a Ruanda, um pequeno país de 13 milhões de habitantes, localizado na África Central. Como aqui no Brasil, eles amam futebol. Qualquer terreno vira campo de jogo. Se não tem vestiário, pode pendurar tudo na trave mesmo. É que o esporte lá tem uma importância maior do que resultados, vitórias ou derrotas. Ele ajudou Ruanda a se reerguer depois de um período de puro terror. Quase 30 anos atrás, um genocídio espalhou por essa terra mais de 800 mil mortos. Hordas de refugiados deixaram o país. Tudo que sobrou foi uma nação dilacerada. Para entender, é melhor ouvirmos quem viveu tudo aquilo. Eric Muringawa é um sobrevivente. Essas mãos aí defenderam o gol do time mais popular do país, o Rayon Sports. E foi justamente por ser um destaque nacional no futebol que ele escapou da morte. Na manhã do dia 7 de abril de 1994, acordamos bem aqui nessa rua com barulhos de tiros e explosões. Parecia uma guerra bem no nosso quintal, na nossa cidade. Na época, os ruandeses eram oficialmente divididos em duas etnias. Estava na carteira de identidade. Os Hutus, que representavam 85% da população, e a minoria Tutsi, que por muito tempo comandou o país. O então presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, era Hutu e morreu quando o avião dele foi abatido em 6 de abril de 1994. Extremistas Hutus culparam os Tutsi e uma matança desenfreada tomou conta do país. Eric era da etnia Tutsi e a violência logo chegou à casa dele. Soldados das milícias invadiram e começaram a jogar as coisas para lá e para cá. Nessa bagunça, meu álbum de fotografias caiu no chão, aberto. Um soldado virou para mim e disse: "Você é o goleiro do Rayon?" Eu disse sim. E ele: "Se você mentir para mim, eu vou te matar mais rápido." No fim, Eric foi reconhecido e testemunhou uma transformação que jamais esqueceu. O soldado não parecia mais amedrontador. Ficou com uma expressão iluminada. Dali em diante, ele só queria falar de futebol. O jogador, assim, foi poupado e conseguiu fugir do país. Muita gente não teve a mesma sorte. Em 100 dias, mais de 800 mil mortos. 2 milhões de pessoas deixaram Ruanda. Em julho de 1994, o exército conseguiu encerrar os conflitos. Mas a solução real estava longe do fim. Eis o enorme desafio: como reunificar um país tão dividido? Silvestre Nzama-Wanayo, também sobrevivente, é hoje professor na Universidade de Ruanda. Ele se recorda bem da primeira ação pública para tentar iniciar um processo de paz. Depois do cessar-fogo e do genocídio, era muito difícil que as pessoas quisessem se reunir. E sabe o que foi organizado antes de mais nada? Um jogo de futebol. Sim, imagine isso. Os dois maiores times do país, Rayon e Kiovo, com jogadores Tutsis e Hutus em campo para uma partida com portões abertos. Acabou em vingança, mortes, certo? Nada disso.
Esse jogo histórico aconteceu aqui nesse estádio, algo marcante na história de Ruanda, porque ele deu a nós, ruandeses, um senso de esperança, apenas 4 meses depois do fim dos combates. A sensação foi de que era possível viver de novo. Uma comissão nacional de integração do país foi então posta em prática com diversas ações. E essa comissão tratou de usar o esporte como ferramenta de união. Futebol virou política pública. Era o jogo para se divertir, para perdoar, para seguir em frente. O governo passou a patrocinar iniciativas que promovessem encontros através do esporte. A Felicity Reuemarika, por exemplo, aproveitou para criar algo que ainda não existia no país, um campeonato de futebol feminino. Era comum você ver uma mulher dizendo coisas tipo, não vou falar com ela porque ela ajudou a matar a minha família. A outra, do outro lado, deprimida porque a família toda tinha morrido. Mas quando elas se juntavam para treinar e jogar, havia de novo a sensação de que eram iguais. Elas ganharam assim um papel fundamental para acabar com os conflitos e construir a paz. Ex-jogadores também apareceram para contribuir com esse processo. Jean-Baptiste Karianga era atacante do Rayon nos anos 80 e 90, muito respeitado em Ruanda. Ele diz que jogava como um craque francês da atualidade. Mbappé. Kylian Mbappé! Talento, força física, velocidade. Pois é, o cara se compara ao Mbappé, não é fraco não. Durante o genocídio, ele também tentou escapar do país, mas foi pego em uma blitz na estrada e pensou que iria morrer. Só que aí um soldado olhou para mim e disse: "Ei, esse daí é o Batiste. Rapaz, o que você está fazendo aqui?" Ele me cumprimentou e todos em volta começaram a se afastar. Então ele disse: "Você não vai morrer." Pelo dom da vida, o Jean-Baptiste sempre quis retribuir ao futebol, algo que ele consegue nesse espaço, ensinando suas habilidades e sua história para as novas gerações. Eu digo a eles: se não fosse o futebol na minha vida, eu não estaria aqui com vocês. O projeto social dele tem garotos de 5 a 17 anos. São provas vivas, em carne e osso, desse processo de cicatrização das feridas nas últimas 3 décadas. Não existem diferenças. Ninguém é mais classificado como Tutsi, Hutu ou qualquer outra etnia. Todos são apenas ruandeses. E, como muitos jovens ao redor do mundo, usam a bola para imaginar o futuro. O Ryan, de 10 anos, me conta que quer ser atacante e jogar no futebol da Inglaterra. Já o Kiwi fica feliz em saber que somos do Brasil e vem desfilar os conhecimentos futebolísticos. Eu gosto do Neymar, do Ronaldinho, mas acho que meu jogador favorito de vocês é mesmo o Pelé, diz ele. Aqui é assim, ainda falta muita estrutura, mas sobra vontade, desejo, sonho. Hoje dá para agarrar aquela luz no fim do túnel, depois de tudo que foi conquistado. De inimigos mortais a companheiros de time em 3 décadas. Ruanda se juntou no campo, na união. E diante de tanta força, só nos resta aplaudir. Que história linda, né? E para além da prática esportiva, que motiva muito essa união, você pensar que depois de tanto sofrimento, essas pessoas terem um lugar para ir, de acolhimento, de troca, de conhecimento, isso é muito rico. E o esporte como reintegração acontece em todos os lugares do mundo, né? No Brasil a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, quantas pessoas falam da importância de você ter esse ambiente tão acolhedor, tão festivo para essas crianças. Então, que legal poder ver que Ruanda usou o futebol, teve o futebol como esse lugar de reconstrução. Isso é muito maior do que aquilo que a gente discute enquanto a prática esportiva, né? O esporte tem essa
capacidade incrível. É uma invenção, a gente inventou o esporte, inventou o futebol, o esporte de maneira geral, e ele tem essa capacidade incrível de ser o que a gente precisar que ele seja.